o ministério da piedade. Eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 27. São Lucas, capítulo 10, versículo 27. O ministério da piedade, enquanto você vai procurando na Bíblia, nós vamos entender primeiro o termo, a palavra piedade. O que é este termo? O que é esta palavra? Piedade nada mais é do que a compaixão pelo sofrimento alheio. Vou repetir, piedade é compaixão pelo sofrimento alheio. E a compaixão é um termo também ligado ao ato do amor, porque a compaixão é o exercício, a manifestação do amor pelo próximo. Então, quando nós falamos do ministério da piedade, piedade é um atributo moral de Deus. Existem muitos atributos ligados à pessoa de Deus. E o que é atributo? Atributo é uma característica inerente ao caráter de Deus. Nós não temos como separar amor de justiça, justiça de misericórdia, misericórdia de piedade, piedade de amor. Um está ligado ao outro. É algo que forma a essência de Deus. E dentro dos atributos de Deus, nós temos os atributos morais, nós temos os atributos perpétuos de Deus, nós temos atributos ligados ao seu caráter, e hoje nós vamos falar sobre o ministério. O ministério é a ação, é o exercício no corpo, na vida daquele que crê. Então a piedade, o termo piedade é a compaixão pelo sofrimento alheio, ou é o exercício pleno da misericórdia. Então repita comigo, diga: piedade é compaixão pelo sofrimento alheio. O que isso significa? Que você, sendo servo de Deus, um crente, você crê na pessoa de Deus, amém? Você então recebe de Deus a piedade dele, porque ele, como Deus, teve compaixão pelo seu sofrimento. E como filho de Deus, sendo regenerado pelo Senhor Jesus Cristo, você também tem compaixão do sofrimento alheio. Você recebe de Deus, já que o atributo de Deus é amor, misericórdia, justiça, piedade. Então esse atributo de Deus, ele, pelo caráter de Cristo, ele exerce na sua vida através da sua fé. Você então passa a ter o quê? Piedade das pessoas. Amém? Você vai entender. Piedade não é a pessoa sentir dó. Piedade é o exercício pleno do amor pela misericórdia, pela compaixão. É eu me compadecer. É eu manifestar uma ação de fé em favor de quem sofre. Piedade é o exercício do amor. É a definição que eu criei hoje de tarde. Piedade é o exercício do amor de Deus pelo homem e do homem pelo próximo. E é por isso que nós temos essa definição de piedade no texto áureo do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 27. Você achou? Jesus disse-lhes: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, ou de todo o teu intelecto. E amarás quem? O teu próximo como a ti mesmo. Essa é a definição do Evangelho.
Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o intelecto, de toda a tua capacidade intelectual. Mas basta amar só a Deus dessas 4 formas? Não. Se a piedade de Deus veio sobre mim, então eu usarei de piedade para com o próximo. Então eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. Vamos entender isso, irmão. Nós vamos entender. Você vai entender. Primeiro nós temos que entender que Deus é amor. Amém? Você crê que Deus é amor? Se Deus é amor, Deus também é justiça. Ele não pode usar para conosco somente do seu amor. Ele é justiça, porque isso está intrinsecamente ligado ao seu caráter, é um atributo. Se Deus é amor e justiça, nós nunca poderíamos nos achegar diante dele. Mas Deus para conosco agiu de misericórdia, e misericórdia está ligada à piedade. É a manifestação, acabei de dizer, é a compaixão dele pelo sofrimento alheio. Agora veja, a piedade de Deus se manifesta sobre a vida daquele que crê. Deus teve piedade do mundo. Mas o mundo todo está salvo? Não, a salvação vem sobre aquele que crê em Deus, recebe a Cristo como Salvador e tem a sua vida transformada pela ação do Espírito Santo. É a manifestação de Deus. Deus como Pai, Deus como Filho e Deus como Espírito Santo. Deus Pai, em seu caráter, é piedoso, manifesta através da graça de Cristo Jesus o seu amor, atributo de Deus. E Jesus, pelo seu sangue, ele teve misericórdia e piedade para conosco, e então seu Espírito, quem te convence do pecado? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele age em nós para que nós venhamos a entender o plano dele. Nós não teríamos como, por nós mesmos, entender a piedade de Deus. É Deus em nós, por nós e através de nós, ele mesmo com a sua essência que nos faz entender. Quando você entende que a sua natureza é pecadora, quando você entende que você é pecador, então você se volta para Deus. Por isso que uma pessoa, quanto mais próximo de Deus ela está, mais ela entende que o caráter dela depende de Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, mais eu tenho amor para com Deus. Por quê? Porque mais eu entendo a sua misericórdia. Meu Deus, como Deus é bom, como Ele me amou. Mais eu vou amar o próximo. Religião nos ensina a nos afastar de pessoas, mas o amor de Deus manifesto em nós faz com que o cristão verdadeiro tenha piedade do próximo. Amém? Vamos lá, piedade é um termo que está escrito na Bíblia por mais de 60 vezes, e misericórdia 160 vezes, uma coisa ligada à outra. Nós vamos entender sobre piedade, porque piedade é o perdão de uma dívida impagável. Diga, piedade é o perdão de uma dívida impagável. Veja, piedade é a compaixão pelo sofrimento alheio. Quando nós olhamos uma pessoa sofrendo, nós devemos olhar para ela da mesma forma que Jesus olharia. Como Jesus olhou para você? Com olhar de amor e de compaixão e de piedade. Irmão, ou nós somos de fato nascidos de Deus e para Ele vivemos, ou nós temos uma religião falsa. E estamos então enganados quanto à fé, e certamente alguns dias mais nós viveremos e estaremos no lugar definitivamente reservado para nós na eternidade. Ou eu desperto para com Deus naquilo que Ele tem para a minha vida, ou eu vivo a plenitude da graça de Deus na minha vida e manifesto a piedade, ou a minha religião é vã. Aliás, Deus reserva mais rigor para a igreja do que para o ímpio. Vamos lá, Mateus 18, abra aí.
Piedade é o pagamento de uma dívida impagável. Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Aí nós vamos ver a manifestação do perdão divino. Piedade é você olhar para o sofrimento alheio, assim como Deus olhou para o seu sofrimento. A raça humana estava condenada. Nós vimos domingo aqui, ouvimos a mensagem, Jesus, o centro do cristianismo. Nós falamos sobre a justificação. Eu disse que Ele é reto juiz, o Senhor Deus. Ele não pode agir de benevolência para aquele que não crê no sangue de Jesus. Eu ensinei um termo aqui, que está na Bíblia, que é o termo propiciação de pecados. Propiciação de pecados é a remoção de pecados por intermédio do sangue de Jesus. O mundo, ele foi perdoado de seus pecados? Não, só aquele que invoca o sangue de Jesus. Só aquele que se arrepende dos seus pecados. O mundo está em condenação, mas Paulo explica que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu expliquei ontem que Jesus é o nosso advogado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado, mas o pecado só pode ser tirado na vida daquele que crê, que professa, que confessa ao Senhor Jesus. E aí nós vamos ver que a graça, irmãos, de Deus é um favor imerecido por isso. Porque o sofrimento do homem era eterno. O homem está condenado por causa do seu pecado. Você é pecador ou não? Eu e você somos pecadores. Você deve ter pecado ontem. Você pecou hoje certamente. E é por isso que nós temos que clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. É por isso que antes de você levantar a mão para adorar, curve primeiro o seu coração diante daquele que você está adorando, porque Ele, o atributo principal de Deus Ele é santo. Os anjos estão nos céus, dizendo o tempo todo: Santo, Santo, Santo. Como um Deus santo vai poder ouvir a oração de corações pecadores? Diga: nisto entra o ministério da piedade. Lembra da toalha branca com o pinto preto que eu falei domingo? Você riu de mim, né? A toalha branca com o pingo preto. Não importa, irmão, no momento em que nós confessamos a Cristo, é Ele que tem o poder de remover todos os pecados. Mateus 18, vamos lá. Nós vamos entender o porquê que a piedade é o pagamento de uma dívida impagável. Mateus 18, versículo 23. Jesus disse esta parábola aos seus discípulos: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo então, com toda a reverência, essa reverência em sinal de temor e respeito, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele. Amém? O que é compaixão? É a ação da piedade pelo sofrimento alheio. Diga amém. Então o seu senhor teve compaixão dele, perdoando-lhe a dívida, e deixou ele ir embora livremente. Isso é piedade. Amém? Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei.
Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atentando às tuas súplicas. Não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso. Olha, o contrário de piedade é impiedade. Veja, vou repetir. E sentindo insultado, quem? O rei. Entregou aquele servo impiedoso aos seus, o quê? Carrascos, para que então ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, cada um, se de todo o coração não... Pode ler alto aí para mim, por favor. O versículo 35. Se não... Está falando baixinho por quê, irmão? Está guardando alguma maguinha aí? Vamos ver. Volta lá no versículo 24. Qual era a dívida do servo? 10.000 talentos. Vamos converter isso numa moeda que a gente vem entender. 1.000 talentos. Mil talentos. Aliás, perdão. 1 talento simboliza 1.000 quilos. Meu Deus. 1 talento simboliza 1.000 quilos de ouro. Essa era a medida no tempo do Império Romano. Os egípcios, eles usavam a mesma medida. Era em talentos, na medida de ouro. Então a dívida desse homem para o seu rei era de 340.000 quilos de ouro. Você tem noção do que é isso? Diga, é impagável. Aquele servo chegou diante do seu senhor e disse: use de piedade para comigo, tenha paciência para comigo. E ele saldou a dívida pelo perdão. Aquele senhor disse: tá bom, eu te perdoo, você está livre. Era uma dívida impagável, 340.000 quilos de ouro. Ele não teria como pagar, mesmo que ele vivesse 1000 anos. Agora veja, ele encontra um conservo dele, que lhe devia, quantos denários? Olha lá no versículo 28. É isso? Me ajuda aí. 100 denários. 28. Agora veja, denário era o uso da medida da prata. Um denário representa um dia de trabalho. Quantos denários são? São quantos dias de trabalho? Agora veja o tamanho da dívida que ele é perdoado. 340.000 quilos de ouro. E a dívida do conservo dele qual era? 100 dias de trabalho. Mas quando ele encontrou o seu irmão, ele disse o quê? Paga-me agora. Eu não tenho como te pagar, usa para comigo de piedade. E o que ele fez? Foi impiedoso. E mandou o quê? Prendê-lo. Quando os anjos que vão julgar o homem, que vão estar diante do tribunal de Cristo, eles vão o quê? Aplaudir a sentença de Deus. Os anjos estarão junto com o Senhor. E o que nós faremos, irmão? Diante dele não haverá mais advogado. Ali nós prestaremos contas da nossa vida inteiramente, quer coisas boas ou coisas ruins que venhamos a fazer. Quando ele olhar para nós naquele dia e ele ver que nós não perdoamos uma dívida tão barata, ele é que vai mandar os seus carrascos nos prender. E o que os anjos farão? Eles vão aplaudir. Diga, Deus é justo. Então veja, o ministério da impiedade é para aqueles que invocam o Senhor.
invocam e clamam pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua benevolência. O termo amor está ligado ao caráter de Deus. Vamos para o Salmo 86 para você ver sobre quem está o ministério da piedade. Depois nós vamos voltar lá para Mateus. Uma oração que Davi fez. Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, 5, assim diz a palavra de Deus: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia, para com todos. Ponto? Não, né? A misericórdia dele é para com todos? Sim ou não? E agora? Todos aqueles que... Aí está. Para quem é a piedade? O ministério da piedade é manifesto através da graça de Deus, porque Ele é riquíssimo em misericórdia para aqueles que o invocam. Então escuta, irmão, por mais que você tenha pecado no mundo, preste atenção no que eu vou te dizer. Você pode ter matado, você pode ter ferido alguém muito seriamente, você pode ter cometido atos horríveis, você pode ter pecado o mais vil pecado que você possa ter na sua mente. Mas se você vem para Deus pelo próprio ministério da piedade, é Ele quem te chama, é o Espírito de Deus quem te traz para perto de Deus. Não adianta você ficar com espírito de autocomiseração. Não, pastor, o que eu já fiz é muito horrível para Deus. Querido, se você sabe que você é pecador, então o ministério da piedade está agindo em você para quê? Para você invocar o Senhor, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Quando Ele muito ama, muito Ele perdoa. Quando Ele muito perdoa, muito Ele ama. Por isso que Paulo diz em Romanos que o ministério de Cristo é de reconciliação, de nos ligar, reatar amizade com Deus. Nós no pecado somos amigos do mundo, andamos em trevas, como falamos ontem. Mas quando o ministério da piedade ele encontra a nossa vida, quando o amor de Deus encontra a nossa vida, quando a compaixão dele encontra a nossa vida, irmão, a única coisa que Deus tem pedido de você é que você tenha fé. E Ele mesmo planta a fé dele no seu coração por meio da palavra. Você tem que ouvir a palavra para ter fé. Veja, fé você não compra. Fé você não tem porque você orou hoje de manhã e disse: Deus me dá fé. Não, mas se você leu a Bíblia, se você meditou na palavra, então a tua fé, ela é renovada, ela é fortalecida no Senhor. Agora, o ministério da piedade é para aqueles que invocam o nome do Senhor. Então eu disse aqui domingo, a salvação ela é individual, amém? Eu disse que Jesus é o centro do cristianismo. O cristianismo é um termo que vai além da religião, eu falei. Mas é aquele que é o Senhor do universo, como o Senhor da minha vida e Salvador pessoal. O Evangelho não veio ao mundo para que o mundo tivesse um calendário gregoriano. Nós ainda temos o calendário judaico. Temos outros calendários na história do homem, calendário chinês. Temos outros calendários. Não, ele veio não para que ele pudesse manifestar nessa terra o seu poder, como se Deus fosse carente de manifestar o poder dele. As estrelas declaram que ele é luz. O sol declara todos os dias que o Senhor é o Rei da Glória. Os animais que se arrastam, os animais que voam, os peixes, todos os seres declaram que Ele é o Criador. E se você observar, toda a natureza está gemendo por causa do pecado do homem. Toda a natureza foi alterada por causa do pecado do homem. O homem, ele está saqueando a terra desde a sua queda. Tudo que essa terra tem de riqueza, o homem está extraindo. O homem, ele não pensa nem no que ele está fazendo com o mundo que Deus criou.
Toda a natureza está gemendo. Até o sol, que foi criado para um propósito eterno, o sol tem um dia para que ele deixe de ser sol. Por causa do pecado do homem. Você sabe que toda estrela nasce e morre. Tudo que essa natureza tem está condenado à morte por causa do homem. Só veio um a essa terra, que não tem origem na terra, mas o seu DNA é celestial. E ele veio a esse mundo, ele morreu por causa da sua piedade, da sua graça. Jesus não foi concebido, eu disse ontem, como um homem natural. Não, Jesus veio a esse mundo por uma concepção divina. Quando Maria, uma moça virgem, se achou grávida pelo Espírito Santo, até José, ele tentou deixar ela, mas aí Deus interviu, irmãos, porque José sonhou de noite, e Deus disse a ele: não deixes Maria, porque aquilo que está nela é obra do Espírito Santo. É o meu projeto. E os planos de Deus, irmãos, se concretizam. E quando Deus tem um plano, Ele vai concretizar com ou sem você. Mas Deus é tão piedoso que Ele ainda conta com você, irmão. Diga amém. O ministério da piedade é para aqueles que o amam. Abra no Salmo 119. Esse é o maior salmo da Bíblia. Salmo 119, versículo 132. Esse texto diz assim: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam sinceramente o teu nome. Vou repetir, Salmo 119, versículo 132. Volta-te para mim, Senhor, e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam sinceramente o teu nome. Se volta para mim, Senhor, porque eu amo o teu nome. Eu sei que tu és digno da minha adoração, do meu louvor. Eu não era digno de adorá-lo. Eu sou um pecador, mas a tua misericórdia alcança a minha vida. Irmão, o ministério da piedade é para quem invoca e para quem ama sinceramente. Sabe por que a Bíblia fala de amor sincero? Porque tem aqueles que dizem que amam, mas não amam. Você conhece alguém assim? Que num dia fala que ama e no outro dia trai? Mas a piedade de Deus é tão grande para com o homem, que mesmo nós nos afastando dele, a piedade dele nunca se afasta de nós. Quer um exemplo? Pedro, antes de negar Jesus, Jesus já sabia que Pedro negaria. Mas por que Jesus o perdoou? Porque Jesus é a manifestação da graça de Deus. É o ministério pleno da compaixão e da piedade de Deus para conosco. Eu disse que piedade é a compaixão pelo sofrimento alheio. Eu e você tínhamos uma dívida com Deus impagável. Você poderia pagar a sua dívida com Deus? Hipótese nenhuma. E se você conquistasse muito ouro nessa terra, você pagaria? Não. Quantos anos você teria que viver? Mesmo assim, nem ouro, nem prata nos compraria para Deus. Veja, olha aqui para mim, irmão. Preste atenção que nós vamos chegar aqui no ápice da palavra. Você entendeu? Nem que você conquistasse todo o ouro nessa terra, nem que você conquistasse toda a prata, o próprio Jesus usa de duas medidas. Por que duas medidas? Porque uma medida é em talentos, que é para o ouro, e a outra medida é de denário, que é para a prata. Porque ele sabia que ele veio a esse mundo não para comprar e pagar a dívida do homem com ouro ou com prata, mas com o sangue dele. Isso é propiciação. Isso é a justiça de Deus por meio da ação de sua misericórdia e piedade. Irmãos, a igreja precisa entender que ela deve viver a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Não é a de obras, mas a da fé. Mas a fé sem obras, ela é morta.
como Ele olhará para a minha vida com misericórdia e piedade, se eu não ajo com misericórdia e piedade? Aí nós vamos entrar de novo lá em Mateus. Volta lá agora em Mateus 18. Aí agora você precisa entender uma coisa. Tudo na sua vida cristã está baseado nisso aqui. Mateus 18, 15. Achou? Versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e, em particular com ele, conversem sobre o quê? Sobre a falta que ele cometeu. Sobre o pecado. Olha aqui para mim, irmão. Quem que pode perdoar pecados? Diz para mim. Quem que pode perdoar pecados? Deus. Mas você sabia que você e eu podemos também reter o pecado de alguém? Disse Jesus: se o teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele e conversa sobre a falta que ele cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Porém, se ele não der atenção, leva contigo mais 2 pessoas, 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento dessas 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a reconsiderá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Agora veja o versículo 18. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra está ligado no céu, e tudo que desligardes na terra está desligado no céu. Olha aqui para mim. Se você tem uma pessoa que pecou contra ti, e aquela pessoa, você decidiu perdoá-la, e você chamou ela em particular e disse: irmão, eu quero te perdoar porque você me ofendeu aqui, eu estava magoado com você, mas eu estou te perdoando. E aquele irmão disse assim: não quero saber. Então você pega uma pessoa ou 2 e chama ela, e na frente daquelas 2 pessoas você vai testificar a verdade. Eu estou perdoando ela. E ela dizendo assim: mas eu não quero perdão. Então você abre para a igreja. É o que está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que se essa pessoa, ela está presa em você por causa do pecado dela para contigo, você tem que liberar o perdão. Você não pode estar preso, irmão, em nenhuma pessoa. Você não pode perder a salvação por causa de ninguém. Amém? Se eu perdoar, eu devo aproximar-me dela e dizer: eu te perdoo. Porque tem gente, irmão, que às vezes nos ofende e a gente não sabe. A pessoa às vezes ela até... A Bíblia diz que o irmão que peca, ele tem que saber que está em pecado. Diz a Bíblia: se o teu irmão pecar contra ti, quem que deve perdoar? É você. É você. Porque aquela pessoa, se ela não tiver um acerto contigo, ela está presa no mundo espiritual. Isso é muito sério. Você tem que ser piedoso, você tem que perdoar. E se ela não quiser conserto, a Bíblia diz que se ela não quiser conserto a nível pessoal, a nível de 2 ou 3 testemunhas, ou a nível de igreja, que é o corpo de Cristo, então ela está liberada para ser tratada como um pagão, ou seja, sem aliança com Deus. E a pessoa que não tem aliança com Deus, ela está desligada do céu. Você entendeu por que está escrito aí? Tudo que vocês ligarem na terra. Nós ligamos aqui a reconciliação, irmão. Estou te perdoando. Então, nós estamos ligando na terra o perdão. Eu e ele estamos em paz. Então está ligado no céu. Mas se não houver um perdão liberado, o que vai acontecer? É muito sério, irmãos. Tem muitas pessoas que dizem assim: tudo que 2 pessoas ligarem na terra é ligado no céu. Mas Jesus está falando sobre perdão, sobre conserto.
Ele está falando com a igreja. Sabe por que muitas pessoas estão cansadas e doentes na igreja? Vou explicar para você. Vem cá, irmão. Sobe aqui no altar que vai ser mais fácil. Por que tem gente frustrada, triste, decepcionada? Porque esse irmão pecou contra mim. Mas eu não quero conversar com ele. Eu decidi, ele que siga o caminho dele, eu sigo o meu. Eu não quero mais olhar para a cara dele. Morreu para mim. Foi assim que Jesus fez com Pedro? Foi? Não. Jesus foi lá onde Pedro estava pescando, irmão. No último capítulo de João, Jesus foi até lá na praia e ainda deu um grito: vocês têm algum peixe no barco? E eles tinham pescado a noite toda de novo e não pegaram nada. Pegaram alguma coisa? Ó, lancem à direita do barco. Lançaram e puxaram 153 grandes peixes. E quando João disse, é Jesus, o que Pedro fez? Mergulhou, nadou até a praia. E quando ele se aproximou de Jesus, Jesus já tinha pão assado, peixe assado. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu amas a mim? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo. Então, Pedro, nós estamos reconciliados. Apacenta as minhas ovelhas. Irmão, o perdão ativa ministérios. Se você reter o perdão, olha o que vai acontecer. Dessa vez eu peguei um irmão forte. Ai, Jesus. Esse aqui é só um. Vem aqui, Alex. Não posso olhar para a cara do irmão Valdir, porque eu tenho uma raiva dele. Eu encontrei hoje ele. Aí tem mais um na minha lista, negra. O Alex, eu não suporto ele. Se pendura no irmão Valdir aí agora. Irmão, nem que eu quisesse, eu podia fazer 4 anos de musculação. Deve ter uns 200 quilos nas minhas costas. Diga, o ministério da piedade é a compaixão de Deus para minha dívida impagável. E assim também, o ministério da piedade é a manifestação da compaixão da minha vida para com o meu próximo. Então eu libero o perdão para o irmão Valdir e o Alex. Gente, isso que eu nem segurei os dois, obrigado. Obrigado, irmãos. Aí você vê gente na igreja que está sofrendo. É doença, dívida, miséria espiritual. Eu estou sempre triste. Irmão, eu não vejo Paulo em nenhum momento dizer que está triste. Mas tem gente na igreja que parece que o ministério dela é o da tristeza. O dom é o da desgraça. Como é que está, irmão? Eu não sei, eu sinto um peso diário na minha vida. Será que não é porque essa pessoa, ela tem uma lista negra no coração dela escondida? Porque a Bíblia diz que nós temos que confrontar o pecador que pecou contra a gente. Quem te convence do pecado? Então o próprio Deus, através da ação do Espírito, traz ao teu coração convencimento. Agora olha aqui para mim, tem coisas que você peca e você demora
para pedir perdão para Deus e se arrepender. Por quê? O ministério do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o ministério da piedade, estava ativo na sua vida. Se você não pediu perdão para Deus, não foi porque Deus não quis, foi porque você foi duro de coração. Eu disse que o diabo não te leva para o inferno. Quem é que te leva para o inferno? Agora, se eu e você conhecemos a palavra de Deus e estamos retendo perdão, se estamos retendo perdão para o próximo, irmão, faz uma coisa por você, não é por mim, faz por você. Se você tem uma lista negra de pessoas que ofendeu você, que você, pastor, eu não acho certo, essa pessoa pisou em mim, me maltratou, me feriu, disse coisas que não devia, irmão, libera logo do seu coração essa mágoa. Porque você não está caminhando espiritualmente, você está travado, seu ministério está preso, sua família vai sofrer por causa disso, dessa mágoa, desse rancor. Você entendeu? Então eu tenho que procurar a pessoa, pastor, mas ela morreu, aí não tem como, né, irmão? Mas ela mora numa cidade tão longe, irmão, tudo bem, mas você vai orar e vai dizer, Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Agora, se é da igreja, se faz parte da igreja, o que a Bíblia diz? Vai lá e fala com o teu irmão, em particular, vai no banheiro. Em vez de falar mal do pastor no banheiro, como já teve gente que fez aqui, vai lá e diz assim, irmão, estou aqui, eu quero liberar perdão sobre a tua vida. Ou, você que pecou, vai lá e procure a pessoa e diga, irmão, eu pequei contra ti, eu quero que você libere o perdão sobre a minha vida. E se tem algum crente duro que vai dizer, não perdoo, é ele que vai para o inferno, não é você. Amém? Porque a dureza não é só para quem peca. A dureza muitas vezes está no coração daquele que é o servo incompassivo, que é o servo impiedoso. Está lembrado da parábola que nós lemos aqui? Às vezes Deus perdoa algo impagável, que é o nosso pecado, e o pecado do irmão a gente não quer perdoar. Ai, pastor, mas me pediu R$500, não pagou. Meu Deus, irmãos, R$500 e você vai para o inferno por causa de R$500, sendo que o Jesus derramou o sangue dele para a tua salvação? Ah, pastor, mas foi um sócio que eu tive, me passou a perna, me logrou, e você vai perder a sua salvação. O sangue de Jesus está sobre a sua vida, ele foi a propiciação de todo o seu pecado, e você vai para o inferno, porque um sócio te passou a perna. Isso é o evangelho, irmão. Você está entendendo? Aí agora você vem com a pergunta, tá bom, pastor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Vamos lá, que legal isso. Quantas vezes eu devo perdoar? A Bíblia responde. Diga para o seu vizinho assim, a Bíblia responde quantas vezes você deve perdoar. Fala aí. Está com a Bíblia aberta em Mateus 18? Vai no versículo 21. Você vai encontrar o Santo Pedro, ele se aproximando de Jesus, dizendo-lhe, mestre, já que o Senhor falou de uma parábola sobre pecado, perdão de pecado, de irmão com irmão, então eu vou ser generoso, Senhor. Devo perdoar o meu irmão quantas vezes? 7? Pedro achando que estava sendo compassivo. 7? Num dia tá bom, 7 vezes, Senhor. Vamos ler o que Pedro falou para Jesus? Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu tenha que perdoá-lo? Ele falou por dia? Ele perguntou por dia? Não, Pedro está sendo generoso, mas 7 vezes na vida tá bom. Religião, irmão. Agora veja o que é graça. Jesus lhe respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes quantos? 7. (70 vezes 7) 490 vezes. Irmão, se o teu irmão pecar contra ti, você tem que perdoá-lo, senão você vai se tornar igual o servo incompassivo. Você vai ser impiedoso,
para aquele que Deus já derramou a piedade dele. O ministério da piedade é para aquele que crê, amém? O ministério da piedade é ativado pela graça de Deus, amém? E até quando que vai esse ministério? A Bíblia responde. A Bíblia responde. Hebreus 4, abra aí, rapidamente, vamos lá. Eu vejo que a hora está passando muito breve. Hebreus 4,16. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos a misericórdia. Aleluia! É a ação da compaixão de Deus. Misericórdia e piedade. Vou repetir. Acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça. Hebreus 4,16. Para que recebamos o quê? Misericórdia. Enquanto ainda... Como está na sua Bíblia? Como está na sua? No momento de necessidade. Como está na sua? A sua é igual a minha. A sua é King James, Aline? Como está na sua? Em tempo oportuno. Isso quer dizer que enquanto há tempo, ainda há oportunidade. Porque depois que fechar a porta da graça, nós não teremos mais tempo para clamar a misericórdia ao Senhor. Olha o que Paulo diz: portanto, acheguemo-nos com confiança diante do trono da graça, para que recebamos a sua misericórdia, enquanto que encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade, no tempo oportuno. Tem gente que quer morrer e depois acertar as contas com Deus. Não, irmão. A manifestação da piedade de Deus é agora. Você tem que perdoar agora as pessoas. Você tem que clamar pelo perdão de Deus agora, não depois. Amém? Depois não adianta acender vela. Você vê, irmão, que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre perdão. E nos ensina que é no momento oportuno. Se você está vivo, alguém pecou contra ti, perdoe. Se você ofendeu alguém, procure e perdoe. Se você pecou contra o Senhor, peça perdão, se arrependa dos seus pecados. Por quê? Porque uma hora o tempo vai cessar, vai acabar. Nós vamos deixar esse tempo. Vai acabar. Daqui a alguns anos você não estará mais aqui, nem eu. E aí o que vai adiantar, irmão? Nós ter vivido uma vida de rotina na igreja sem praticar o que Jesus ensinou. O escritor aos Hebreus está dizendo: se achegue com confiança, vá no trono de Deus, vá e aproxime-se, porque Ele é misericordioso. Isso é o ministério da piedade, amém? Agora, o ministério da piedade, ele ativa vidas. Vamos ver Marcos 2, volta aí. Marcos 2. O ministério da piedade ativa vidas. O ministério da piedade e levanta o caído, irmão. É o exercício da compaixão de Deus. Marcos 2. Versículo 2. Diz a Bíblia que eram tantos que se aglomeravam naquela casa, que já não havia lugar nem a porta. E ele pregava a palavra. No versículo 3, trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram por parte da cobertura sobre o lugar onde Jesus estava. E por essa cobertura no teto, baixaram a maca no qual se achava deitado o paralítico. Era alguém paralisado. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Amém? Por que Jesus diz isso?
para ativar a vida dele. Porque se Jesus ordenasse a ele, levanta-te, era necessário primeiro o quê? Uma limpeza. Primeiro, perdão de pecados. Depois, levanta-te. O perdão de Deus ativa a sua vida. O perdão de Deus ativa a sua vida. Você e eu sem o perdão de Deus estávamos mortos. Você e eu sem o perdão de Deus estávamos caídos. O homem sem Deus está caído. Mas a graça de Deus nos alcançou. Quando o perdão de Deus, por intermédio do sangue de Jesus, nos alcança, então a graça de Deus nos levanta perante o Senhor. Amém? Então a primeira manifestação da graça é perdão de pecado. Quando Jesus vê aquele paralítico, Jesus não diz, levanta-te. Jesus diz primeiro, estão perdoados os teus pecados. Então o perdão, o ministério da piedade ativa vidas. Irmão, tem áreas da sua vida que está paralisada. Tem áreas da sua vida que você está estagnado por falta de perdão. Ou por você não manifestar, não ter esse entendimento que você precisa estar limpo diante de Deus. Quando a Bíblia diz isso, entre os mestres havia um pensamento. Qual era? Ele está blasfemando, versículo 7. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? No versículo 9 a Bíblia diz, Jesus falou àqueles homens, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, disse-lhe, eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Se você chegou na igreja completamente imundo e a tua vida estava paralisada, eu quero dizer para você que no momento em que a propiciação de pecados vem sobre a sua vida, o ministério da piedade vem, remove os seus pecados, e a partir daquele momento está liberada uma palavra sobre a tua vida para você andar, voltar para casa e exercer, irmão, aquilo que você nunca exerceu. Deus ativa a sua vida. O perdão de Deus vem sobre você, pastor. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, fui abandonado, rejeitado, perdido, fiz isso, fiz aquilo. Irmão, uma vez que você vem para Jesus, você é regenerado. Sua vida é transformada, por isso que é necessário o batismo. O batismo é você enterrar a velha criatura e nascer para Deus, porque essa natureza pecadora, nós declaramos que ela está morta. Então nós nascemos para Deus e vivemos para Deus. Eu vivo o perdão de Deus, por isso Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Cristo, ele exercia o ministério ativo da piedade. Ele perdoava, ele levantava paralíticos, mas em alguns momentos você vai ver que Jesus declarava isso. Perdoados estão os teus pecados. Eu disse que não adianta você esperar para depois. Ah, pastor, mas se eu esperar, será que não vai haver depois meio de a gente ser perdoado naquele dia? Não tem jeito, irmão. Em Tiago 2,13 a Bíblia diz que a misericórdia ela está ativa até o dia do juízo. A partir do momento em que nós morremos, nós já estamos no tribunal dele. Se eu e você partir essa madrugada, se há mágoa, rancor, se há algum sentimento contra alguém, se eu pequei contra alguém e não pedir perdão, isso vai me aprisionar. E áreas da minha vida não serão ativadas, melhor dizendo. Você quer ler aí Tiago 2,13, para você não ter dúvida? Eu nem ia ler, mas eu vou ler para que ninguém tenha dúvida. Não é por causa de meia hora a mais ou a menos que você não vai ser feliz. Eu preciso orar, por isso que eu estou me apressando agora. Tiago 2, 12 e 13. Olha o seu comportamento de vivência cristã, como é que deve ser. Vamos para a Bíblia? O cristão tem como a Bíblia o seu manual de fé, amém? Tiago 2,12. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Você será julgado pela lei da liberdade. Deus não te impõe, ou melhor, Deus sabe que você deve caminhar de acordo com o que Jesus caminhou. Mas não viva essa liberdade em Cristo para agir a vossa vã maneira. Não. Tiago está dizendo,
falai e procedei com todos. Ou seja, tenha humildade, peça perdão, perdoe, ame, respeite, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Olha o versículo 13. Pois será exercido um juízo sobre quem também não usou de... Olha aqui para mim, irmão. Eu pequei muito, pastor. Eu sei, Deus sabe disso. E é por isso que Ele usou de compaixão para com você. Agora, com tantas coisas que Deus te perdoa, você não vai usar de compaixão para com o próximo, de piedade? Então naquele dia, o juízo será sem misericórdia para contigo. Mas naquela hora que você chegar lá, você aprendeu sobre a piedade, você aprendeu sobre a misericórdia, você tem o fruto do Espírito, que é amor, que é bondade, benevolência. Você então vai chegar naquela hora e o Senhor vai olhar para você e vai saber que os seus pecados foram enterrados por causa do sangue de Jesus. E talvez você tenha até alguns momentos de fraqueza, mas você pediu perdão para o seu irmão, você pediu para o seu pai, você pediu perdão para sua mãe. Então naquela hora, Deus usará de compaixão para contigo. Mas você morreu, e se você morreu e você não pediu perdão, e você desonrou seu pai e sua mãe, você maltratou filho, e você pisou em todas as pessoas que você podia pisar, e naquela hora você vai chegar: eu era crente, eu ia nos cultos de domingo, eu tinha uma carteirinha de membro, estava vencida, mas tinha. A Bíblia diz que o juízo será sem, porque você não usou de compaixão. Quando Timóteo, ele recebeu carta de Paulo, Paulo incentivava Timóteo a fazer exercício da piedade. Vamos lá, um pouquinho para trás. Epístola de Timóteo, a primeira. Paulo escrevendo a Timóteo, seu discípulo. Capítulo 3, versículo 16. Achou? 3,16. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Mistério da fé. Qual é o mistério da fé? Deus foi manifestado em carne. Quem é o Deus na carne? Deus foi manifestado em carne, Jesus. Foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido acima da glória. Grande é o mistério da fé. Deus foi manifestado na carne, irmão, e nós recebemos pelo seu Espírito a justificação. Vai um pouquinho para frente agora, por favor. 6:11, nesse mesmo livro. 6:11. Aline, leia para mim a sua versão, que é melhor, no 6:11, de Timóteo. Eu quero que você leia no microfone. A tua não está assim como a dela, eu acho. Leia a tua então, vamos ver se a tua está assim. A pastora vai ler na versão dela. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém? Vou repetir. Paulo escreve a Timóteo dizendo-lhe: tu, homem de Deus, foge das paixões, da ganância. No versículo anterior você precisa ler o que está sendo dito. Foge do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O que é o amor ao dinheiro? É a avareza. Por causa da avareza, eu disse, tem gente que não perdoa a dívida do colega, do irmão, do vizinho. É avarento. Tu, homem de Deus, foge destas ciladas e segue a justiça e a piedade. Irmão, o ministério da piedade deve ser exercido por você também, para que a tua vida seja ativada, amém? Você precisa entender isso. E por fim, nós vamos entender que era assim que Jesus operava.
Em três circunstâncias eu citei aqui, eu escrevi aqui, eu quero que você atente a isso. Quando as pessoas clamavam pela misericórdia de Jesus, era ativado o poder. Eu quero dar 3 exemplos. Em Marcos 10:47, anote. Jesus está saindo de Jericó e um cego chamado Bartimeu, observando, sabendo que Jesus vinha acompanhado de uma grande multidão, sabendo ele, através do sentido mais aguçado que é o tato, observando que ele era aquele que realizava milagres, era o prometido para Israel, aquele homem, embora fosse cego, conhecia tanto das Escrituras, e sabia que o Messias haveria de vir e ser compassivo, ser misericordioso, ser bondoso, ser benevolente, ser amoroso. Quando Bartimeu, à porta da cidade, ele mendigava ali, a Bíblia diz que ele era um mendigo, alguém que pedia todos os dias esmola. Quando ele observa aquele movimento, era a oportunidade. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso, irmão, ativa no mundo espiritual. A fé desse homem ativa no mundo espiritual a compaixão de Deus, a piedade de Deus. E o que Jesus faz? Imediatamente ele não faz nada. Os seus discípulos é quem fazem. Os discípulos é que mandam ele calar a boca. Os discípulos não tinham compaixão como Jesus. Veja, imediatamente mandaram ele calar a boca. Mas quanto mais mandavam ele calar a boca, mais dentro dele tinha um fogo. Porque a fé é como um fogo, irmão. Quanto mais você atiça o fogo, mais vivo ele fica. Quando aquele homem viu-se numa situação de desespero, não posso perder essa oportunidade, é única na minha vida, ele vai embora de Jericó, eu tenho que dizer agora: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nessa hora Jesus para, porque quando ele vê fé, a piedade dele se manifesta. Quando ele viu aquele homem cego clamando, Jesus diz: tragam ele aqui, e trouxeram-lhe. E a Bíblia diz, Jesus perguntou a ele: o que tu queres que eu te faça? Quando Jesus vê fé, irmão, quando Jesus vê alguém desfavorecido, eu disse que piedade é a compaixão pelo sofrimento alheio. Deus se compadeceu de você, se compadece do seu irmão que está aí do seu lado, se compadece da sua família, que quem sabe está vivendo um momento difícil, uma dívida, se compadece quem sabe de alguém na sua família que está desenganado pelos médios, se compadece sim, se tem algum filho drogado na sua família, se você tem um neto drogado, Deus se compadece, Ele ama você, Ele se compadece dos seus. O que tu queres, Bartimeu? Eu quero ver, Senhor. Então veja, foi assim que Deus te chamou, irmão. Você não enxergava nada, mas um dia o Espírito de Deus te trouxe para perto dele. E aí você diz: Senhor, eu quero ver a tua glória. Então Deus vem e diz assim: filho, por causa da minha compaixão, da minha piedade, quem crer em mim verá a glória de Deus. Amém? Se você vai aplaudir o Senhor, aplauda. Grande é Ele na sua misericórdia. Segundo milagre, Lucas 18:13, havia um homem, um fariseu, clamando e dizendo: ó Deus, eu sou um homem que te agrada, tenho dado esmolas, eu oro todos os dias, eu sou um homem bom. Mas a Bíblia diz que havia um publicano, um cobrador de impostos, defraudador, pecador. E se você ler Lucas 18:13, você vê a manifestação da graça de Deus. Olha o que disse o fariseu. Em pé ele orava e dizia: te agradeço porque eu sou bom para com os outros, e eu não sou roubador, corrupto, não sou adúltero, nem mesmo como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Entretanto, o publicano pecador ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, e batendo no peito, ele confessava: ó Deus, seja benevolente para comigo. Benevolente significa me ame com compaixão. Senhor, seja benevolente para comigo, pois sou pecador. Olha o que a Bíblia diz: eu vos asseguro que este homem
não o outro, foi para casa justificado. Irmão, a piedade de Deus, quando você ora com sinceridade, busca invocá-lo com amor, mesmo que você tenha pecado, Ele perdoa seus pecados e Ele responde a sua oração. O cara que se sente muito santo demais, eu não me sinto igual aquele pecador, Senhor, obrigado. Olha ali, aquele ali. Olha lá, aquela lá. Você acha que Deus se agrada, irmão, de gente assim? Não, porque isso é religiosidade. Eu disse que a piedade de Deus ativa milagres, ativa a sua vida. E a piedade de Deus permite-nos, quando a gente ora, como disse o escritor aos Hebreus, nos acheguemos com confiança no trono da graça. Pela misericórdia dele, Ele nos ouve. Amém? E o terceiro, irmão, Mateus 15, 22. Que coisa linda. Isso aqui é tremendo. Uma mulher sem esperança. Uma mulher sem rumo. Ela estava perdendo a sua filha. Ela não era judia. Ela era de origem sírio-fenícia, grega. Ela não falava a língua de Jesus. Ela não usava roupas como as judias. Sequer usava o véu sobre a cabeça. Ela não era uma mulher que vivia numa nação onde se cultuava ao Deus dos hebreus. Não. A Grécia sequer ainda havia chegado até lá a salvação por Cristo Jesus. Mas aquela mulher, de alguma forma, ela soube que existia um Jesus que era misericordioso. E ela entrou no território de Israel. E ela foi até Jesus. E quando ela vai até Jesus, ela clama pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz em Mateus 15, 22. Eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele e clamando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha o que diz ela: minha filha está horrivelmente tomada por o que diz a Bíblia? Por demônios não existem. Você sabe que tem gente que chama Jesus de mentiroso? Porque está escrito nos evangelhos. Uma mulher que clamou a misericórdia de Jesus, porque a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Jesus não respondeu palavra nenhuma, por quê? Porque não era o tempo dos gentios. Ele estava na região de Tiro e Sidom, muito próximo da região da Sírio-Fenícia. Era extremo, limite do território de Israel. Ela era de origem sírio-fenícia, ela não tinha aliança. Primeiro os da casa de Israel. Jesus disse a ela, depois de não responder nada, e os discípulos, cheios de compaixão, o que eles fizeram? Manda essa mulher embora, Senhor, fica nos importunando aqui. E na verdade Jesus estava esperando o uso da fé, porque ele sabia que aquela mulher era capaz de ir além das forças dela. A fé te leva a lugar que você não queria, irmão. Amém? Ela foi até Jesus e Jesus disse: mulher, eu não posso dar o pão da mesa aos cachorros. Tudo bem, mestre, eu bem sei disso, mas os cachorros também comem as migalhas. Eu quero uma migalha, e eu sei que a minha filha vai ser curada. Tenha misericórdia. Irmão, Jesus disse a ela: mulher, grande é a tua fé, e eu não posso sair daqui sem usar de compaixão para contigo, porque o ministério da piedade é a compaixão pelo sofrimento alheio. Jesus conhece a sua dor como conhecia dessa mãe. E o que aconteceu? Vá em paz, seja conforme tu dizes. E ela voltou para casa. E na volta, alguém veio ao caminho dela, dizendo: ontem, a esta hora, porque ela morava longe, ontem, a esta hora, a tua filha estava sã.
E ela sabia que era exatamente na hora em que Jesus havia dito a ela: vá em paz. Irmão, olha aqui para mim. Se Jesus é o centro da tua vida, se a supremacia de Cristo está sobre você, e se você entende o ministério da piedade, irmão, você vai viver coisas que no Evangelho você nunca no mundo viveria. Deus ativa uma unção sobre a sua vida nessa noite. Eu vou orar agora. E eu vou liberar uma palavra. A palavra de Deus já está sobre você. Mas eu quero dizer a você que se o ministério da piedade é o exercício do amor de Deus pelo homem, esse ministério está ativo até a graça ir embora. O problema é que a graça para nós, ela vai até o dia que a gente parte. Então não espere para daqui uma semana, não espere para daqui um mês. Ah, pastor, eu gosto do Natal, porque no Natal eu me dou bem com toda a família, o resto do ano a gente se fecha o tempo. Você tem que ser pacificador. Amém? Irmão, dias atrás, o negócio estava pegando na minha família. Por causa de herança. Somos 3 irmãos. E meu pai, eu já falei aqui, ele está namorando uma gatinha de 70 anos. Viajando direto, passeando, conhecendo o mundo. Agora ele vai para Portugal dia 9. Dias atrás, o meu irmão do meio me mandou uma mensagem. Eu entendi que alguma coisa estava errada. E foi no dia que o pastor Facundo ministrou lá na chácara sobre paternidade. Aliás, segunda-feira ele vai estar aqui, às 8 horas da noite, a próxima segunda e a próxima terça, ministrando sobre paternidade. É para os líderes, mas toda a igreja está convidada. Quando eu voltei da chácara, irmão, eu liguei para o meu pai, fiquei uma meia hora no telefone com o meu pai, e eu sabia que o meu pai e o meu irmão estavam em atrito, e o meu irmão estava em atrito com o irmão mais... Irmão, e eu, à distância, eu consegui conversar com meu pai, depois conversei com meu irmão. Irmão, e aquela frieza que estava, aquele movimento tenebroso de... A Bíblia diz que nós devemos agir como homens de Deus, não por avareza, não por ganância. O ambiente mudou. Meu pai já me ligou e falou: Leandro, você vai vir pregar aqui em Biguaçu quando? Eu falei assim: eu vou dia 21, pai, dia 20 e 21 de abril. Então eu vou chegar dia 20 de Portugal, vem aqui para casa. Aí meu irmão me ligou: Leandro, você vai vir para cá quando? Dia 21, 22, 21, 20, 21 de abril eu vou estar aí. Então vem cá, cara, fica aqui em casa. E eu, se Deus quiser, vou lá e vou jantar com meu pai e com meus 2 irmãos. Porque o ministério da piedade, ele aproxima pessoas. É um ministério de reconciliação. Tem hora que a nossa natureza, irmãos, quer agir como? Ah, vá tudo para os quintos. Não quero mais saber. Porque a gente está nessa carne, irmão. Mas nós não somos guiados pela carne, nós somos guiados pelo Espírito. Então veja, crente, você que está aqui, crente. Crente até o diabo é. E a Bíblia diz que ele é crente, só que ele não obedeceu. Por isso que ele se tornou o que ele é, príncipe das trevas. Então você que é crente tem entendimento. A graça veio sobre você para você viver o ministério da piedade. Não é a graça sobre você para você ter tudo que você quer, mas é para você viver o que Jesus tem para você. E vai ser manifesto nessa noite, através dessa ação, a cura sobre o teu coração. Fica em pé.